Legal, galera, 18 horas e 31 minutos, estamos chegando aqui com o nosso bate-bola ao vivo, muito obrigado pelo seu carinho, tá legal? Hoje, uma quarta-feira de muito futebol, daqui a pouco tem Cruzeiro e Corinthians, jogão pela Copa do Brasil, e o Flamengo hoje venceu a Cruz, né, lá de um joguinho também que vou dizer uma coisa pra você, viu, rapaz? Cruz Azul, né? Enfim, Cruz Verde, Cruz Azul do México, 2-1 pro Gasto, mas a Arrascaeta, quem tem a Arrascaeta tem tudo, né? Bom, daqui a pouco nós vamos comentar aqui e também fazer um pouco da retrospectiva do futebol amador de Mogi Guaçu, né? Alguns grandes momentos também do campeonato amador, primeira, segunda, terceira divisão, falar um pouquinho também do Mandinho. Hoje eu estive conversando também com o grande dirigente do Mandinho, meu amigo Geraldo, né? Geraldo que é um cara realmente muito correto, muito justo com tudo que faz. Quero dar um grande abraço para ele, para toda a diretoria também. A gente cobra aqui, mas o pessoal tá trabalhando, hein? A gente vai comentar daqui a pouquinho também algumas situações do clube que também precisa também voltar aí com seu time profissional, tá legal? E também algumas opiniões também a respeito do futebol amador. Vem aí, afinal de contas, 2026, a bola vai rolar legal, né? Várias equipes reforçando aí as suas equipes. E eu tenho visto aí também vários comentários nos grupos de WhatsApp e tal. Eu quero aqui comungar também, compartilhar, né? Porque a gente está sempre ouvindo, acompanhando e tal. E é importante, né, que todo mundo começa a falar, a conversar, comunicar. Em vários grupos tem vários dirigentes de todas as equipes, presidentes, né, chefe de torcida. Então acho que é muito importante que cada um possa contribuir também com sua opinião, com seu pensamento, porque nós precisamos somar, né? Eu acho que esse é o objetivo do nosso futebol, para que não acabe, né? Como acabou a Liga, acabou também outras competições importantes. Então, vamos todo mundo das mãos aqui, somar, cobrar um dos outros, cobrar de quem tem direito também, né? Um pouco também mais da Secretaria de Esportes, para trazer junto também, para poder estar sempre crescendo, porque o futebol, a cidade merece e agradece. Bom, estamos chegando também ao vivo aqui, meus amigos do TikTok, muito obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu dar um grande abraço, uma boa noite também ao meu amigo Wagner Augusto Negri, o doutor, né, da fanfarra, da banda, né, enfim, óbvio que toca muita bateria, é um maravilhoso, é um maestro, né? Um abração pra você e que também faz parte dessa torcida maravilhosa do time do Ipiranga, hein? Que vai vir com tudo o ano que vem também pro Campeonato Amador e o Leão do Chopp vai estar sempre ali acompanhando. Eu quero dar inclusive os parabéns ao pessoal da Leão do Chopps, da torcida do Ipiranga, por quê? Porque é uma torcida que trouxe também alegria, né? Do batuque, da fanfarra, né? Daquela coisa bacana que é gostoso, aquele cara tocando aquela cornetinha e tal. Olha, é bacana, o futebol precisa disso, tá legal? E o pessoal treinando, né? Pra variar, nós vamos falar também daqui a pouco também. Aliás, os goleiros estão treinando barbaridade, hein? Eu tenho visto aqui os treinamentos do goleirão Matheus, do time do La 12, o Vitor também correndo para as avenidas, todos os goleiros, né? Se preparando no máximo. Que bacana, que bom. Olha, o campeonato tem tudo, realmente, para ser um belo de um campeonato e que os atacantes agora também comecem a treinar, né? Finalização, porque uma coisa é você jogar, uma coisa é você jogar futebol society, jogar futsal, uma coisa é você jogar amistoso, mas se você não treinar fundamento, realmente pegar confiança de bater, por exemplo, eu tenho visto lá, às vezes, nos vídeos, até o Falcão foi lá, né, várias vezes também, no campo do Beira-Rio, aquele tapete que o Edinho deixou lá, sem dúvida nenhuma, né? O Falcão batendo uma bolinha, batendo uma falta, né? Mas o Dioninha também sempre ali, cruzando, batendo pro gol, cobrando falta, mesmo sem goleiro. Acho que isso é importante. Então é importante que todos os atacantes também comecem a trabalhar, porque o campeonato vai ser muito forte e todos nós sabemos que para defender é muito mais fácil que você criar e ter que fazer o gol. Fazer gol, se fosse fácil, todo mundo era centroavante, né? É muito difícil, meu amigo. É muito difícil. Aí, eu quero fazer, inclusive, daqui a pouco uma comparação aqui, de um comentário que veio agora na minha mente aqui. Por exemplo, hoje, goleiro. Olha só que eu quero comentar, o que eu quero que vocês também compartilhem também na minha opinião, enfim. Né? Acho que aqui nós estamos aqui para aprender um com o outro. Mas, por exemplo, o goleiro. O goleiro, ele treina, ele pega bolas indefensáveis, o atacante, né, o centroavante, e aí agora o bicho tá pegando, hein? Quem é mais importante hoje? O centroavante ou o goleiro? Nós vamos comentar daqui a pouquinho, né, aquele 10, o cara que bate falta, porque o goleiro tá treinando barbaridade. E o centroavante e o atacante, hein, que tinha aquele ofício de fazer gols, porque defender é mais fácil. Fazer gols é muito mais difícil. Então, o que eu quero dizer para você, que eu quero comentar depois, é o seguinte:
que para ser goleiro hoje, treinando, o cara tem um pouquinho de noção, começa a treinar aí com, sei lá, com o Kleber, com o Rafael, com qualquer um, com o Betão, com grandes outros professores aí também, né, de futebol, que treinam os goleiros e tal. E aí, eu vou pro gol ou eu vou de centroavante? Pois é, boa pergunta, hein? A gente também está comentando com vocês daqui a pouquinho, tá legal? Galera, chegando para você aqui, em nome de Pastelaria Estrela 2, hein? O melhor salgado da cidade, hoje também aberto, além de salgados, 40 tipos de variedades, que é uma delícia. Você vai encontrar também, tem lá hoje para você, para sua família, lanches, porções, tudo na Pastelaria Estrela 2, tá legal? Aqui na rua Joaquim Coelho Barbosa, número 9, em Mogi Guaçu. E também chegando para a Fábrica de Sorvetes Falcão. Aliás, é uma delícia, é o mais gostoso, é atacado e varejo. Você que está aí, né, para vender, para revender, entre em contato com o Falcão, porque vale a pena, hein? É uma coisa, vende rápido, tá legal? Olha, do Netinho Vovô adora, realmente, sorvetes Falcão, da Fábrica de Sorvetes Falcão. 19 99253 1521. 19 99253 1521. E também para a Associação dos Servidores Municipal, 3818-6451. Dinheiro rápido, na hora, hein? E também chegando para Paraná Pisos e Acabamentos, hein, gente? Também tudo para sua obra. Você pode acessar aí www.paranapisos.com.br. É lógico, também tem 4 lojas aqui em Mogi Guaçu para você se presentear, enfim, a tua família, tua casa, tua empresa, teu escritório, né, sua chácara, deixa eu ver também aqui, Avenida Suécia, Avenida Mojimirim, Antiga Casa 10, também na Avenida Clara Lanzi Bueno, e também tem Paraná Pisos e Acabamentos na cidade de Aguaí, e também pro seu carro bonitão, hein, para dar uma volta, um giro aqui na cidade de Mogi Guaçu, que tá belíssima a cidade, aliás, toda a região tá maravilhosa, né, clima de Natal, de presentes, de festa, curtir a noite, sair com a família. Aliás, que choveu ontem, foi uma coisa impressionante, né? Graças a Deus, né? Brabus Lava Rápido, hein? Sistema Leve Trás, fale com o Maurílio, 19 988 51 6240. Esses dias encontrei com vários amigos, falou, Doni, eu liguei lá pro Maurílio, 98851-6240. Cara, eu veio buscar o carro aqui no meu trabalho. Cara, quando o carro voltou, olha, é outro carro, é outra coisa. Então, leva o seu carro também aqui no Posto Ali, na Vila Paraíso, descendo aqui a rotatória do Hospital Municipal, tá legal? É isso aí, galera, estamos chegando aqui, com tudo e com tudo, para falar de futebol, de esporte, muito legal, chegando reta final de ano, né, vai acabando tudo, mas estamos aqui para falar com vocês, agradecendo o carinho, né, de todo o ano, mais uma vez, um ano que foi maravilhoso. Estamos aqui com saúde, né, com os nossos amigos, né, enfrentando barreiras, superando, todo mundo tem que se superar, porque se abaixar a cabeça é pior, né? Então, e acreditando que Deus existe, Ele é o maior de todos e que nós vamos sempre buscar o nosso espaço. Naturalmente, todo mundo vai encontrar, porque ninguém fica escondido mais com todo o que tem hoje da tecnologia, né? Você que é jovem aí, vai pelo lado do bem, né? Procure o seu espaço, né? Você tem hoje Facebook, YouTube, tem TikTok. Tá caindo de novo aqui, ó. A coisa está caindo aqui, mas não é internet, não é possível. Gente, hoje veio o pessoal da Claro aqui na minha casa. Aqui é 700 mega. A coisa está funcionando assim, rapidinho. Falou, cara, se tiver alguma coisa, né? Então eu estou de olho aqui e tem muita gente de olho. Mas a coisa está meio que piscando aqui para cair de novo, né? Tomara a Deus que não caia, porque tem muita gente maldosa mesmo, né? Tem gente que eu vou dizer uma coisa para você. Mas enfim, estamos de olho aqui, viu? Vamos lá, grande Heraldo, hein? Muito obrigado, Oreia. Boa noite, meu amigo Doni. Aquele abraço, ótimo programa pra você também. Muito obrigado, galera. Compartilha aí, tamo junto, hein? E o ano que vem, hein, nós vamos transmitir os jogos pelo YouTube e também pelo Facebook. Nós somos os pioneiros. Sou pioneiro de fazer, hoje todo mundo está fazendo e tal, mas somos o pioneiro e aqui é aquele jeito natural, diferente do jeito que você gosta, tá legal? Estamos chegando aqui com tudo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao meu amigo Dr. José Antônio, que acompanha a gente todos os dias, né? Grande doutor José Antônio, às vezes o pessoal vem no carro acompanhando, hoje mudou, né? O delegado acompanhando, quero mandar um abraço também aqui ao doutor Álvaro, grande delegado também aposentado da seccional, meu amigo também, né? Tem vários amigos, então nós estamos aqui fazendo um trabalho para todo mundo, para todas as classes, né? Toda a sociedade, mas enfim, pro povão. O nosso negócio aqui é povão, o esporte é povão, e nós estamos aqui exatamente para isso. Aliás, eu encontrei agora com vários amigos aqui, eles me falaram o seguinte, pô, Doni, passei ali perto do estado do Camacho, rapaz, tá aí aquele abandono, do lado de fora, né, mas do lado de dentro o pessoal tem
Está tendo uma movimentação, a prefeitura realmente vem trabalhando para trazer o estádio de volta. Penso que também para o clube Iguaçuano, né, o Atlético Iguaçuano, está acontecendo alguma coisa aqui, viu? Mas enfim, mas eu tenho a impressão que tem gente que, se precisar, fuça, né, para tentar, sei lá, do além. Existe muita pessoa que é maldosa, existe hack, existe tanta gente vagabunda, malandro, que enquanto não fazer o mal para as pessoas, não sossega o pito, né? Essa que é a pura verdade. Mas enfim, estamos aqui fazendo para você aqui, então o detalhe é esse aí. Mas o estádio lá dentro está, né, movimentando, tem impressão que pro amador, talvez o profissional, o ano que vem, deve voltar, não talvez pro Iguaçuano, mas pro amador, quem sabe, já uma final do campeonato amador, o estádio à disposição, já é uma grande coisa, né? É verdade? Já é uma grande coisa, e depois também vamos esperar para que o Iguaçuano possa voltar também a utilizar o estádio, né, em condições, pela exigência da Federação Paulista de Futebol, tá legal? Bom, gente, hoje tem Flamengo bateu o Cruz Azul por 2-1, né? O jogo, o Rascaeta fez 2 gols, mas, enfim, um joguinho chato pra caramba. O Flamengo também já em final de temporada, é complicado fisicamente. O time caiu muito, né? Mas agora, para pegar o Paris Saint-Germain, pode ser Flamengo, pode ser Palmeiras, pode ser São Paulo, pode ser Santos, qualquer time. É difícil bater os caras. É difícil. Não é fácil, não. Do jeito que o Flamengo tá jogando também, toda hora bonitinho, entregando ouro também, olha, é difícil passar pelo Paris Saint-Germain. Se passar, né? Mas enfim, vamos torcer, somos brasileiros, mas ser campeão assim é praticamente quase que impossível hoje. No tempo do São Paulo, de Vitor, de Raí, Miller, Companhia Limitada, Zete, Rogério Ceni, era outra coisa, né? Outros equipes, Flamengo também, Grêmio, mas hoje em dia, vou dizer pra você, que tem jogador aqui, sul-americano jogando aqui, você pegar também na baciada das almas também, você coloca aí 50, 100. Mas se sobrar bom mesmo, é o Rascaeta e mais 2, e olha lá, né? Então, antigamente tinha muito jogador brasileiro, disputava o Libertadores e era campeão do mundo. Mas, enfim, é o futebol, né? E tem que olhar mais com carinho, como dizia o Pelé lá atrás. Vamos olhar a criançada do Brasil, vamos dar oportunidade, né? Isso que é bacana, Pelé já falava lá atrás, né? Isso é muito legal. Mas hoje tem Cruzeiro e Corinthians, sem dúvida nenhuma, um jogaço de bola, né? Jogos de ida e volta, tiro curto, aquela questão que o Dorival Júnior ele está acostumado a ganhar papa-título da Copa do Brasil. Mas cada caso é um caso, né? Hoje é o Corinthians que vem jogando também, hora joga bem, hora joga mal. É um time que precisa jogar, né? Na verdade, precisa jogar o time completo num todo. Agora, são jogos de ida e volta, joga lá e depois joga no campo do Corinthians, na arena. É complicado, não pode complicar lá hoje. Se perder hoje lá, não vi muito bem, não passa o Cruzeiro aqui, porque o Cruzeiro também, fora de casa, é muito mais qualificado ainda na questão do contra-ataque. Tem Caio Jorge também que, disparado hoje no futebol brasileiro aqui, né? Ele está entre o primeiro ou o segundo melhor centroavante do futebol brasileiro. Enfim, o Cruzeiro tem um conjunto, uma pegada muito forte no meio de campo, mas também tem outro lado também que nós temos que respeitar também e acreditar você, principalmente corintiano, porque o Corinthians, ele se surpreende, né? Se supera, porque ele, quando você pensa que não dá, e o torcedor faz acreditar que dá. Então hoje é um jogo realmente importante para o torcedor do Corinthians, muita gente vai secar, é um jogo que o Cruzeiro tem a responsabilidade de sair ganhando o jogo no jogo de ida, né? Então acho que o Corinthians, para mim, eu acho que ele vai jogar na vantagem do empate, amarradão, aquela cara meia feia, e se puder fazer um golzinho, seria melhor. Mas eu acho que é jogo também, o Cruzeiro também, não é também, mas é um time melhor hoje que o Corinthians, né? Então vamos crer que vai ser um grande jogo e tomara que seja um jogo muito aberto, coisa que eu não acredito. Eu acho que também, dependendo da situação tática do time do Corinthians, né, o Cruzeiro também vai também falar, opa, se eu perder aqui, lá complicou. Então é um jogo talvez para empate. Às vezes você espera um jogo muito bom. Aliás, não espera você também um jogo tecnicamente maravilhoso, porque não deve ser, né? Não deve ser. Um jogo de muita pegada, o Corinthians também é um time de pegada, é a camisa do Corinthians, a torcida, e o Cruzeiro também é um time forte na marcação, né? Um técnico europeu, é um jogo difícil. Jogo muito difícil para analisar e eu não espero realmente para finalizar um jogo assim muito bom tecnicamente. Mas um jogo de força, de pegada e um jogo inclusive para encerrar o ano. E para o Corinthians muito mais a responsabilidade, porque não ganhou nada praticamente, o time que tem, ficou atrás do Santos,
né? O Cruzeiro, teoricamente, ficou aí vice-líder, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, também já está matematicamente na Libertadores. Agora o Corinthians precisa, né, realmente de uma situação aí melhor. Então vamos esperar o jogo. Eu acredito que o jogo de empate. O Cássio de um lado, o Hugo Souza do outro lado, aquele desafio, né, também para ir para a Copa do Mundo. Quer dizer, vamos aguardar. Eu acho que o Cássio é jogo para o Cássio. Mas eu acho que o Hugo vai ser muito mais exigido hoje no jogo e o Corinthians vai depender muito, principalmente do Hugo. Tá legal? Que horas são agora? 18 horas e 47 minutos. Muito obrigado para você também do TikTok, sempre nos auxiliando aqui. Muito obrigado. Tá calor, barbaridade, hein? Gente, calor, para você se refrescar, só tem um jeito. Para quem gosta de cerveja, tal, vai na pastelaria Estrela 2, mas para quem gosta de sentar com a mulher, com a namorada, levar para casa, né? Um açaí, um sorvete bom, de qualidade, refresca mesmo, hein? De massa, palito, de qualquer jeito, é uma delícia, né? Qualquer sorveteria. Então, você que tá aí, às vezes você olha, pô, aquela sorveteria, aquele bar, tá, quanta gente tomando sorvete? Lógico, é da Fábrica de Sorvetes Falcão, mais gostoso, mais barato, atacado e varejo, não perca tempo, liga para ele também, 19-99253-1521, tá legal? Grande abraço ao meu amigo Falcão, que tá se preparando aí para montar um timaço também. Aliás, a base do time do Brás já vem também do ano passado, né? Como bicampeonato. Vai buscar o tri, mantém mais ou menos na base, está fazendo contratação pontual e o Falcão, é lógico, assinando ali com o presidente, né? Com todo o pessoal, com o Paulinho Pereira, o Paulinho do Povo, do Brás também. Tá todo mundo ali, realmente, a comunidade toda. Aliás, como você vê, camisa do Brás, eu não sei, eu não estou aqui torcendo pro Brás, né? Estou falando a realidade. Pô, você vai na padaria, você vai em qualquer lugar, só camisa do Brás, rapaz. Qualquer idade, criançada, pessoa de idade, mulheres, né? Brás, minha mulher falou, louco, se Brás é forte, hein? É lógico que nós temos também camisas aí espalhadas, né? Das demais equipes, né? Do Paulista, pô, temos várias camisas. Aliás, camisa bonita, hein? Parabéns aí ao Pelezinho, Antônio Alves, a todo mundo tem observado também a camisa do Paulista, maravilhosa, né? E também vejo aí as camisas, lógico, bonitas também, lá do Ipiranga, né? Enfim, de várias equipes, mas tá precisando mais camisa, mas a do Brás é impressionante. E a do La 12 também, você vê também, muita camisa do time do La 12, né? Então tá bom, tá aí, estamos chegando aqui. Gente, eu acho que o grande... Eu estava conversando com um rapaz hoje, agora há pouco aqui, ele até falou para mim o seguinte, pô, Doni, né? Aí eu falei assim, olha, cara, acho que vocês devem procurar, inclusive, a diretoria do Guaçuano, ver o que... Até perguntar para mim o seguinte, como é que faz para a gente ajudar, né? Sei lá, ajudar, ser sócio, contribuir de alguma coisa para tentar trazer o clube de volta. Você andando na cidade, todo mundo fala isso comigo. Ô, Doni, então acho que a diretoria, que é uma diretoria que tem trabalhado, pelo menos para pagar as dívidas, que não é fácil, também não é impossível, né? Mas tem que pagar, né? Agora, eu acho que tem que conversar, abrir mais, né? Comunicar mais com o povo, com a cidade, que o torcedor, a cidade de Mogi das Cruzes, esqueça o Instagram. Ah, eu tenho Instagram de 25 mil. Esqueça. Isso aí não é torcedor. O torcedor que eu estou dizendo para você, o torcedor. Porque tem muita gente aí que nem é torcedor, é de outra cidade, está lá com o pessoal da parceria. Mas estou dizendo a cidade aqui envolvida que vai para o estádio, né? Esse povo, ele quer saber mais das coisas do Guaçuano. Quer ouvir o presidente falar, o diretor falar. Eles ouvem muita parceria falar, que renovou, que não sei o quê. E, na verdade, não é isso que a cidade, que o torcedor quer. Né? Para parceria está ótimo. Quero saber se está pagando 10 mil por mês. Será que está pagando 10 mil por mês? É grana, hein? Então rola muito dinheiro. Se o cara está pagando 10 mil, por exemplo, da parceria para o Guaçuano, o pessoal está ganhando bastante dinheiro, hein, rapaz? Hã? A prefeitura não precisa dar nada não, hein? Está ganhando muito dinheiro, né? Porque se os caras estão pagando 10 mil reais por mês, usando as coisas da prefeitura, funcionário, não precisava de nada da prefeitura não, hein? Né? Agora eu queria dar os parabéns à diretoria do Mandi, que tem pago aí a sua situação financeira, que sempre no vermelho, né? Mas está tentando solucionar. Agora uma questão que eu conversei inclusive com alguns amigos, advogados inclusive também. Gente, tem por exemplo, algumas pessoas que colocaram o clube no pau. É um direito, falei, não quero saber e tal. Mas, cara, eu acho que tem que ter mais transparência, né? Mostrar,
cara entrar ali, ver o que está acontecendo com o clube e tal. Por exemplo, tem dirigente aí do Iguaçuano e colocou o clube no pau 300 mil, cara. 300 mil. E você acha que ele trabalhou para receber tudo isso, para atacar no pau? Quem é essa pessoa, afinal de contas? O que ela fez pro clube? Eu tenho certeza que eu não vou falar aqui, mas é uma pessoa que a cidade inteira quer ver longe do clube. Longe do Iguaçuano. Longe. Infelizmente, é a realidade. Não sou eu que estou falando, nem vou falar o nome aqui, mas o pessoal não quer ver, mas nem de perto. Mas como tinha prefeitos que eram amigos e tal, sempre ali dentro, né? A vida inteira tomando conta. Aí coloca 300 mil no pau, o clube. O clube não tem dinheiro, meu Deus. Eu que sou pobre aqui, não tem nem onde cair morto, não tem nada. Joguei pra caramba, não coloquei o clube no pau. Agora, se esse diretor colocou o clube no pau 300 mil, então tá fácil, hein? Porque eu tenho ouvido também, por exemplo, que, vamos dizer assim, parceria com o Iguaçuano. Então eu sou contratado pela parceria, aí um exemplo assim, essa ou qualquer uma outra, não recebi. Aí eu vou colocar no pau, né? Não recebi, lógico, tem que receber, né? Aí joga pro clube. Se acontecer isso, o clube tem que pagar. Você já pensou? Ainda agora parece que não, mas tem algumas situações ainda pendentes. Estou falando do clube aqui. Então, como é que pode? Daqui a pouco o outro diretor também, aí daqui a pouco muda tudo, vai para outra pessoa, sei lá o que pode acontecer. Ah, então eu não quero, não me tiraram do clube, vou tacar o clube no pau. Como é que fica a situação? Então a diretoria também, conversando com alguns dirigentes, estão preocupados. Aí eu falei, pô, vocês vão continuar até quando? É um risco que a gente corre. Mas, meu Deus do céu, eu acho que está na hora de colocar lá no pregão lá, olha, tal diretor, tal pessoa, tal, porque senão o clube não vai ser nunca do lugar. O clube não tem dinheiro nem para pegar um circular, vamos dizer assim. E agora o nego está colocando o clube no pau 300 mil, daqui a pouco o outro também não sei tanto. O Iguaçuano, na verdade, eu já falei aqui, que não é nem para estar disputando essas competições aí. Não precisava dessas coisas aí. Ou o Iguaçuano assume, né? Arruma um jeito de assumir. Olha, a comissão técnica a gente vai pagar, vai ser outra, tá aqui, tal. Acabou, gente. É tudo clube, eles têm patrocínios, eles têm tudo. E pode pegar muito mais dinheiro ainda. Agora, fazer coisas para poder ficar sempre na dúvida e tal, é complicado, mesmo porque também o município sempre gastou com o clube. Né? Você que me acompanha, fala, pô, é verdade, cara. Agora você vai ver uma situação dessa aqui. Então nós temos que cobrar do clube, é que eu disse, né, para finalizar, cobrar dos dirigentes, do presidente do clube, nada cobrado de parceria, cobrado do clube, do presidente. Quem é o presidente? Vai ter eleição? Quem que vai? Né? Enfim, presidente, quem vai ser? Aí, cobrar também, deles cobrar do prefeito, que está tentando ajudar, que tem tantas outras coisas para fazer também. A cidade é grande, precisa do prefeito. O presidente não tem que se preocupar também exclusivamente com o Iguaçuano. Né? Nem a Secretaria de Esporte também ficar se preocupando com a base do Iguaçuano, né, Secretaria de Esporte? Sempre preocupando com a base, né? Se preocupasse tanto, a molecada daqui não pagava para jogar, tá certo? Esse papinho que se preocupa tanto, nenhum garoto de Mogi Guaçu pagaria para jogar, nem para pagar para fazer inscrição na Federação Paulista de Futebol, nem um pai, que o pai não tem dinheiro para pagar a água do Samai. Vai pagar para jogar bola? E você está aí recebendo o seu dinheiro. Mas enfim, 18 horas e 56 minutos. Que calor, hein, gente? Que calor, hein? Paraná Pisos e Acabamentos, hein? Olha, amanhã aberto para você, tudo, melhor pisos, enfim, tudo aí para sua obra, aquele piso que você tão sonha para sua casa, dá um pulinho lá na Paraná Pisos e Acabamentos, hein? Pode acessar também www.paranapisos.com.br, tudo para sua obra, hein? Aliás, quero mandar um abraço aqui ao Paraná. Alô, Paraná, grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Gente, deixa eu falar para você também, temos lojas aqui, Paraná Pisos e Acabamentos, 4 lojas, hein? Avenida Suécia, Avenida Mojimirim, Antiga Casa 10 e também na Avenida Clara Lanzi Bueno. E também Paraná Pisos e Acabamentos, na cidade belíssima também de Aguaí. Deixa eu mandar um abraço ao Silvinho, grande Silvinho, hein? Um dos volantes maravilhosos que vestiu a camisa do Mandi.
foi campeão também em 92, está sempre acompanhando a gente, falou, cara, tamo junto, como todos os boleiros também, do Mandi, Bilão e companhia, sempre nos acompanhando, tá legal? Muito obrigado mesmo aí pelo seu carinho, e para você também com essa fidelidade sempre com a gente, né? Quantos anos, não é verdade? E nós vamos agora começar a fazer um novo trabalho, projeto, nas ruas, nas praças, nos bairros, para falar com o povo, brincar com o povo, né? Falar de coisas boas, né? Eu não quero ouvir nada que seja ruim, tá bom? Quero ouvir só coisas boas da senhora, do senhor, falar da cidade, olha, a cidade tá bonita, né? Tá tudo bonitinho aqui, né? Estão pegando os lixos, né? O vereador tá sempre aqui tomando um café com a gente, isso que é legal, tirar o vereador também para tomar um café, mas eu não quero nada com ninguém, quero estar com todo mundo de bem, com Deus, e o resto é o resto, né? Que horas são agora? 19 menos 3, então são 3 minutos para 19 horas, hein? Passei agora há pouco no centro aqui do Mogi Guaçu, rapaz, tá ficando bonito demais o centro, hein? Aliás, vou dizer uma coisa para você, que falta às vezes, na verdade, no centro aqui, a praça eu acho que se vai gastar, por exemplo, aqui na Vila Paraíso 1,5 milhão, então a Praça do Recanto vai gastar 10 milhões, né? Mas não tem cabimento. A da Capela gastou quanto? 3 milhões? 2 milhões, não sei, 3 milhões? Então a do Recanto, então, vai gastar 30 milhões. Mas eu acho que não precisa tudo isso, não. O Mogi Guaçu, o povo precisa sair de casa, né? Olha que bonito quando o povo vai pra praça, pro Recanto, dá uma volta. É gostoso, né, cara? Vai todo mundo, vai no comércio. O Guaçu tá muito grande. Então, o que falta na praça ali, eu acho que é um pouco mais de uma lanchonete boa pro cara tomar um chopes, né? Uma cerveja, comer um pastel da pastelaria Estrela, né? Estrela 2, aquelas questões todas. Enfim, brinquedo pra criançada, isso que falta. Então, sai da missa, fica por ali mesmo. Mas eu acho que gastar, investir muito também numa praça também, vou dizer pra você, viu? Não precisa muito não, hein? Vamos falar a verdade. Investe mais em remédio aí, essas possibilidades, que é bem melhor pro nosso município, né? Então tá aí o recado do Mandi. Agora são 19 horas e 19 em ponto. Bom, gente, eu tava conversando esses dias aqui, agora é tiro curto, final de ano também, vamos só batendo um papo aqui, falando um pouco de tudo. Eu tava falando agora há pouco aqui dos goleiros, né? Rapaz, eu tava vendo aqui o Matheus treinar. Rapaz, o homem treina demais. Ele pega muito, mas ele treina muito forte, né? Rapaz, para fazer gol nele o cara tem que ser bom, hein? E olha que fazer gol eu sei fazer, fiz muitos gols na minha vida. Gol profissionalmente é mais difícil, gente. Cara profissional, goleiro... Pô, joguei com o Solitinho no Barbarense, né, PC? O cara jogou no Corinthians, pô. Pegava a bola com uma mão assim, ó, Solitinho. Com a mão assim, ó. Ele lotado o campo e tal, chega, puf, com uma mão. Então eu sei. Eu, por exemplo, terminava o treino, o Ladeira era o técnico, né? E eu ficava batendo bola no Solitinho. O cara jogou no Corinthians, pô. Pegava a bola barbaridade, profissional, aquela questão toda. Amador é um pouco mais, a bola fica mais leve, né? O profissional fica mais pesada. Não adianta falar porque né? A realidade. Mas enfim, eu sei como é que é bater na bola, fazer gol, tirar do... Olha, o jeito que o Matheus está treinando aqui, e os goleiros aí, vai ser difícil fazer gol nele, hein? Se o cara não treinar, não tiver personalidade, né? Não se se o cara apavorar, ficar com medo, ciscou, o cara tá pegando pênalti, falta, tudo de longe. Porque o Matheus, além de ser um grande goleiro, goleiraço, né? Uma ótima pessoa, agora treina muito forte, né? Pro amador. Eu vejo lá, olha, é difícil fazer gol nele, hein? O homem sai jogando bem com os pés, quebra bem, que goleiraço, hein? Por cima. Não é um goleiro também tão alto assim, né? É que também não temos mais hoje, por exemplo, se você tivesse um amador daquele tempo, não só daqui, da região, do Brasil, de Mojimirim, que tínhamos aqui, grandes centroavantes. Grandes centroavantes. Então, do amador, você tinha Derbal, você tinha Salim, você tinha o Bicheira também, você tinha o Vaco Suzegan, você tinha... São tantos, o Amarildo do Comercial. Enfim, eu vou acabar esquecendo o Ayrton Souza, né, do Botafogo, o Éder também que dava um centroavante falso ali e tal, mas enfim, tinha muito jogador bom, Mojimirim, Marcão e companhia, Wagninho, gente, hoje não tem mais, então pro goleiro que não tem centroavante, né, tal do falso 9, o goleiro hoje deita e rola, né, então o cara treina, já não tem centroavante, não tem jogada aérea, tem jogador de 2 metros de altura, zagueiro, mas não faz a diferença na frente. Então, por exemplo, o goleiro hoje deita e rola no amador. Então, agora, de longe também, goleiro adora chute forte, não vai fazer gol, né? E o cara às vezes quer entrar também com bola e tudo. Aí você fala, não ia fazer. Como é que vai fazer o gol, então, né, nesses goleiros, o Vitor e o Matheus? Cara, eu acho que
Primeira coisa, você tem que ter jogador tipo como o Davi. É que ele enfrenta 2, 3, vai para cima, sobra espaço. E aí, vindo gente de trás, né, enfim, essa questão toda, fazendo 2 rápido. E quando chegar na cara do goleiro, né, você tem muitas possibilidades antes de você chutar. Pensar rápido, né? Tocar no cantinho, olhar de um lado, tocar no outro, driblar o goleiro, né? Do que você chegar e já chutando. É tudo que o goleiro quer. Às vezes de bico também se dificulta o goleiro. Tem muito jeito. Então você pode fazer tudo. Agora, o que você pode fazer é fazer o gol. O que você não pode fazer é deixar de fazer o gol. Mas como os goleiros estão treinando muito forte, por isso que eu disse aqui que o atacante ele precisa treinar também um pouco mais, né? Bater cruzado, né? Fazer, enfim. Porque senão não vai fazer gol, não. Você vê aqui com os campeonatos aqui, só saem goleadas quando pega um time que não investiu muito, faltou jogadores, expulsou 2, né? Mas para fazer gols, por exemplo, num goleiro como o Vitor, o Vitinho do Paulista, o Zé Paulo que eu vi treinando forte, enfim, acho que o Otton, temos aqui o Alan lá da Estiva, né? Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Então os caras têm que treinar, porque o futebol aqui mudou muito. Wagner Silva, boa noite, Doni Costa, um grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Aliás, o comercial, dói meu peito de falar que o comercial tá na 2ª divisão. Puxa vida. Cara, é lógico que o comercial caiu pela porta da frente, vai voltar pela porta da frente. Poderia, às vezes, dar uma mexidinha tal, tentar. Mas não, o comercial é muito grande, né? O amador precisa do comercial. Né? Como precisa do Paulista, como precisa do Braz, né? Do La 12, das equipes Itaqui. Futebol é assim, mas o comercial, cara, é duro aceitar o comercial, né? Rebaixado, né? Mas, enfim, quero mandar um abraço também ao Manara, que foi um dos grandes goleiros também do nosso futebol. Então, goleiro hoje, para fazer gol nesses goleiros aí, não é fácil não, hein? Então, aí até que eu estava falando agora há pouco aqui, por exemplo, hoje você tem um garoto, antigamente o cara queria ser o 10 por causa do Pelé, o 7 por causa do Garrincha, e depois pelo Robinho, Neymar e tal. Mas aí Romário, né, Ronaldinho Fenômeno. Mas a gente está vendo aqui que naquele tempo que o goleiro não ganhava, por exemplo, no futebol brasileiro hoje, o 10, porque o 10 tinha que aparecer o 10 que criava, né? Não é o 10 que fica lá atrás dando bico, carrinho, né? O 10 como a Arrascaeta, né? Aí você tinha um centroavante que era contratado com 9 para fazer os gols. O 7 e 11 na beirada que fazia a diferença dos jogos. Pro cruzamento, pro 9 fazer os gols. Futebol era diferente. Tinha muita gente que tinha medo de colocar 7, já naquele tempo que eu jogava, porque ia ser cobrado, porque não tinha personalidade. Por dentro, para marcar, para correr, é muito mais fácil, gente. Pelo amor de Deus. Hoje você pega um cara que é bom de bola, novo, vai para cima, corre, vem para dentro para fechar e se a bola corre, ajuda a marcar, bonzinho, o cara joga até no Flamengo, Fluminense da vida. O futebol mudou muito. Mas então eu digo que hoje, depois que o Rogério Ceni começou a fazer gols, está jogando com os pés e tal, mas aí, né, goleiro brasileiro jogando na Europa, valorizou também o pagamento do goleiro, que não é tão diferente também dos atacantes. Então hoje, goleiro, primeiro que o goleiro já é diferente, né? Goleiro pelo seu vestimento, ele é bonito, é diferente, a luva, né, enfim, num todo, ele é diferente. O treinamento do goleiro também é um treinamento bonito. Você pega um Rafael dando um treino para os goleiros aqui, é uma coisa maravilhosa, né? Um goleiro treinando, não é bonito? É diferente, pô, é bacana. Então, aí os garotos hoje, você vê escolinha de goleiro, tem 30 goleiros, outro tem não sei quanto goleiro, né? Que o menino pensa o seguinte, pô, vou jogar lá para ser, então eu vou treinar no gol, se eu treinar forte eu posso crescer e ser um grande goleiro. É lógico que, menino, a jogar no gol não é fácil não, hein? Às vezes aqui no amador e tal, mas profissionalmente tem cara que fica aí 30 anos no banco de um time grande, se ficar, né? É complicado. Mas de qualquer forma, o goleiro é muito bonito ver o goleiro treinar, jogar. Então hoje são referências, né? O cara vê o goleiro jogando, né? Ídolo, ganhando bem. E centroavante sempre em falta do futebol brasileiro. Então, porque se defender é muito mais fácil que você criar, fazer gols. Porque senão, todo mundo queria ser centroavante. Cadê o centroavante hoje? Olha pra você ver, ó, como é que é as coisas. Não é verdade? Ninguém quer ser centroavante. Centroavante. Porque vai ser cobrado. Então um cara vai ser cobrado. Ora, o goleiro hoje, por exemplo, ele é bom pra caramba, ele treina.
é bom, extraordinário, que nem Matheus, Vitor. Mas além dele ser bom demais, não só os dois, os demais também, eles têm lá na defesa deles os melhores zagueiros, volantes, laterais, alas. Então, pô, se o cara já é bom, é difícil fazer gol no cara. Você imagina o cara, né, jogando com toda essa estrutura, protegendo ele. Fica mais fácil pro goleiro, né? Como o zagueiro também. Né? Tem muito zagueiro que joga nas costas do outro, né? Não sai dali, não tem. Quero ver o cara jogar como, né, os zagueiros que são zagueiros de verdade, como o do Flamengo. Léo Pereira, Léo Ortiz. Diferente, né? Põe na bola e vai, dá um tapa, vai fazer gol de cabeça na frente. Aí o cara é bom. Né? Como o Guilherme também do Amador nosso aqui, que jogou no Guaçuano, que chuta a barbaridade, vai lá, faz gol de falta, né? Tem personalidade, cruza, então vira o jogo, então faz a diferença. Né? Então, mais ou menos, por isso que todo mundo fala, realmente, entre você criar e fazer os gols, é muito mais difícil do que você se defender. Pode ter certeza absoluta. Falando em defender, quero mandar um abraço, rapaz, mas pensa num garotinho bom de bola, esse tal de Tainã, hein? Pô, louco, rapaz. Todo lugar que eu vejo comemorando aí títulos na região, né? O Tainã tá ali levantando troféu, pulando, ele e o Rodrigo Galo. É impressionante, né? Como esses meninos estão jogando bola. O Rodrigo Galo e o Tainã tá jogando barbaridade, hein? Continua realmente o fino da bola também. Outro jogador também que eu acho que poderia jogar mais aqui em Mogi Guaçu, no Amador, né? Enfim. É um jogador aqui espetacular, que é o Rômulo, filho do Éder. Você vê ele lá em Minas, São João da Boa Vista, ganha tudo. Aí chega aqui no Guaçu, por que será que ele não joga a primeira divisão? Ele joga igual ou melhor que qualquer outro que está vindo de fora aqui, o Rômulo. É um monstro, cara. Joga muito. Se você jogar o Rômulo, por exemplo, o Rômulo numa ponta, o Davi na outra, cara, é difícil pegar os dois, hein? E são ainda características diferentes, né? O Rômulo joga muito a bola. Muito. Velocidade, tudo que você pensar. Se ele vir de lateral de ala também, deve acabar com o jogo, né? Que vem de trás com 3-5-2. Então o Rômulo, pra mim, é um cara que é um desperdício para não estar jogando no Amador aqui de Mogi Guaçu. Outro jogador também que eu estava dando uma olhada aqui, antes quero mandar um abraço ao Ivan Silva. Boa noite, meu amigo. Tamo junto, hein? Outro cara que eu acho que é um desperdício também do Amador nosso, que lembra do tal do Gui Magrão? Rapaz, esse menino aqui, até a Mari Persson falou um dia comigo ao vivo lá, ela falou, Doni, quantos anos tem o Gui Magrão? Quero levar ele para os Estados Unidos, porque é craque, extraordinário, né? O Gui. Eu não sei o que aconteceu com o Gui Magrão, ele sumiu. Eu não sei, de repente, né, tá em Mojimirim, tá aqui, mas jogando futebol com o brilho que ele tem, ele tá apagado demais. E não pode, o Gui Magrão é um craque, gente. É que hoje em dia, com essa liberação também de jogadores de fora, que traz todo mundo, parece que Guaçu, parece que Mogi Guaçu está trazendo o Neymar aqui, trazendo, sei lá, né? Lógico que é importante os jogadores de fora, os caras vêm e tal, mas não é que vai vir para jogar. Será que são melhores mesmo que todos de Mogi Guaçu? Por exemplo, o Gui Magrão. Para mim, o grande mal do Gui Magrão, eu acho o seguinte. Um jogador, por exemplo, como o Gui Magrão. Vocês lembram dele, do Comercial? Campeão, entrava com bola e tudo, tipo o Rivaldo. Sumiu. Mas a mania, às vezes, ele não precisa. Estou dizendo que ele foi pelo dinheiro. Mas é a mania do jogador querer mudar de camisa para jogar outra equipe, às vezes porque o fulano está pagando, recebe uma proposta. Não faça isso, gente. É futebol amador, joga por amor à comunidade, joga 15 anos com a camisa do Paulista, como o Danilo, Juninho, né, como o Pitaca, mais ou menos assim, no Comercial. Né? Tem que ser isso, gente. Esse é o bonito do futebol. Agora eu vejo aqui, o cara tá num ano num time, já vai pro outro, pula daqui. Olha, hoje você tá tendo proposta de tudo quanto é lado. Será que amanhã você vai ter? Será que quando você precisar de um amigo, você vai encontrar? Porque o jogador, quando ele é profissional, ainda tem, né, a estrutura e tal. Amador, o cara tem que pensar muito quando vai mudar. O Gui Magrão, por exemplo, se ele tivesse jogando até hoje com a camisa do Comercial, era disparado um dos melhores jogadores de Mogi Guaçu. Aí ele foi pra lá. E às vezes eu fico me perguntando assim, né? O Ratinho, por exemplo. O Ratinho, pra mim, é o top 10 da estiva.
né? Um dos melhores jogadores de todos os tempos da estiva, do futebol amador da região. Todo mundo deseja o futebol dele, né? Futebol maravilhoso, bate falta, vira o jogo, tem personalidade. É completo o Ratinho, completo. Só que o Ratinho, por exemplo, ele joga muitas vezes, jogou muito tempo no Anhumas e muito tempo no Vila Dias. Eu não acompanho muito o Vila Dias lá, tal, não posso dizer. Mas no Anhumas é o Zico, pô. É o Belo, é um jogador maravilhoso. Só que às vezes, será que vale a pena você trocar o certo pelo duvidoso? É lógico que situação financeira, estou dizendo o caso dele, foi pro time do La12 aqui, mas lá no time do Anhumas, como o Guimagrão, o Ratinho era titular absoluto. Tudo jogava em função dele. O técnico Anderson montava um time em função do Ratinho. Ele tinha o prazer de jogar bola. Agora, às vezes, porque ele assinou no La12, né? No La12, ou no Brás, ou no Itaqui, qualquer outro time que ele jogou e joga muito, talvez não seja o mesmo, porque vai ter que dividir minutagem com outros jogadores de fora. Será que, cara, apesar do dinheiro, vale a pena ficar no banco, jogar meio tempo e sair? Será que vale a pena? Ah, é lógico. Mas, então, essas ofertas também que fazem aí, acaba para colocar, às vezes, algum jogador na geladeira, para a gente não ter jogadores bons contra a gente. A maioria dos times fazem isso, já fizeram isso. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, mas eu acho que eu quero dizer que os dirigentes, de uma forma geral, que eu tenho observado, mas cada um é cada um, como se fala, né? Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Quem não tem, não é verdade? Mas, falando de futebol amador, seria importante se o dirigente estar sempre conversando, porque, por exemplo, hoje eu posso dar 10 mil para um jogador, 20 para um, 15 para um, né? 5 mil para um, pagar. O jogador ia ganhar 280, aí já foi para outro time aí pagando 450 por jogo. Hoje ele pode. E se o cara vir, um cara amanhã do Rio de Janeiro aqui, sei lá das tantas, será que você vai continuar pagando isso aqui? Você vai jogar fora do mesmo jeito que o outro está jogando. Então, a gente tem que pensar num todo. Aí é lógico, o cara falou assim, às vezes no grupo o pessoal comenta, né? Olha, a gente vai tentar fazer um teto. Não tem como fazer um teto. Você entrou num ciclo vicioso, que é o futebol amador hoje em Mogi Guaçu. E eu já comentei aqui, e ouvi de dirigentes importantes do nosso futebol. Que é importante, eu ouço tudo, cara. Hoje o futebol amador de Mogi Guaçu é o futebol mais caro que tem da região. Muito mais caro que São João da Boa Vista, muito mais caro, disparado de Mojimirim. Olha que o Mojimirim pagava muito antigamente, hein? Pagava muito. Opa! Já não paga mais, está pagando aqui no Guaçu agora. Aí, muito mais caro que toda a região. Até aí, vamos lá, e é bacana, o amador cresceu. Aí os caras ficam comentando e a gente fica analisando, né? Para ganhar o quê? Um troféu, somos campeões, tal, um troféu. Acho que aí que entra também a secretaria de poder estar ajudando também as demais equipes, conversando, uma orientação, ou buscar uma solução para trazer também um marketing, né, para todas as equipes, né? Enfim, porque a preocupação nossa aqui, minha, de todo mundo que gosta de futebol, né, não é 3 anos, 4 anos, que gosta de futebol, é daqui 10 anos na frente. Que o que passou, passou. Daqui 10 anos. Eu duvido que o Guaçu vai ficar aqui daqui 10 anos, continuando pagando para o jogador aí 10, 15, 20 mil reais, cara. Não vai pagar. Não vai pagar. E muitos dirigentes vão parar com o time. Agora, inclusive eu ouvi de outros dirigentes, que eu não preciso falar o nome aqui, falou o seguinte para mim: Doni, a situação é a seguinte, hoje, várias equipes já montaram suas equipes para o amador. Vai ser um amador fortíssimo aqui. Um troféu, eu confesso para você que se a estiva vai dar 10 mil, que tem que dar 50 mil, no mínimo, para o campeão. No mínimo, para o time campeão. Mas, enfim, é pouco demais ainda, pelo investimento. Mas aí o cara falou o seguinte, e é verdade. A maioria dos jogadores que já tem seus compromissos firmados com as equipes, vai ser um baita do campeonato, vai. Por isso, exatamente pelo dinheiro, pelo investimento, pela beleza na torcida e tal. Senão não teria graça nenhuma. Né? Tá bonito por causa disso. E todo mundo tá de parabéns. Aí eu digo o seguinte, o cara falou, ó, muitos jogadores que vão jogar para mim agora esse ano aqui, que eu não ia entrar também no campeonato. Mas eu devo entrar e tal,
mas muitos jogadores bons, ex-profissionais, que ninguém conhece aqui, eles vão jogar para mim, mas eles estão vindo aqui, não é por causa do meu time, pelo dinheiro que está rolando em Mogi Guaçu. Porque eles sabem que tem jogador que está ganhando aí 20 mil, 10 mil, problema, mas já está ganhando. Eu não quero saber também, problema de cada um. Mas aí, dinheiro é seu, você faz o que você quiser fazer. Mas aí é o seguinte, os caras estão vindo aqui e o cara está consciente que vão assinar com ele, pro ano que vem ele vai perder os caras, porque os caras vão pro outro time. Então 5 times aqui que pagam muito. Não é nem 1 nem 2, é uns 5. Pagam muito. É lógico que às vezes tem time que paga bem mais, né? Mas é bom pro jogador, enfim, aquela questão toda. Não sei se até que ponto vale a pena fazer tudo isso. Mas de qualquer forma, então, o dirigente hoje ele está no campeonato, ele está ciente que ele, vou perder jogador pro ano que vem. Então, o cara vai chegar uma hora que ele vai falar, não vale a pena. Não vale a pena. Outra questão também que chegou para mim, gente, é verdade, né? Estamos falando aqui, comentário, quem quiser ouvir, cara que ouve aqui não quer ouvir, porque aqui é a conversa, né, que tem que ser conversada, no geral. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, a questão de ética, né? O campeonato está rolando. Já aconteceu isso e não é agora, não foi esse ano, sempre aconteceu aqui em Mogi Guaçu. Mas agora está escancarada a coisa. O jogador estava jogando o campeonato e ele e tal time também com possibilidade de chegar talvez numa final, e jogadores já fecharam o acordo com algumas equipes. Não é com uma nem com duas, com algumas equipes. Como é que pode o negócio? A gente está vendo coisas duvidosas em apostas no futebol brasileiro. Já tivemos aqui problemas lá atrás, gente, não é agora não. Né? Colocando em dúvida o goleiro, o jogador, atacante que não vem, deu migué que está machucado e pegou dinheiro de dirigente, coitado do dirigente ficou na mão. Qual a vantagem disso, gente, para o futebol amador, para a amizade nossa? Já aconteceu, sim, muitas vezes. Não é agora, não. Dei tempo de liga, tudo. O jogador não vem jogar. O cara, às vezes, dá um migué, fala que tá machucado. Como é que você vai provar? Aí o cara também pegou dinheiro e não volta mais. Aí o goleiro que entrega o ouro, toma um piruzão, né? Então, são coisas do futebol, gente. Mas é bom a gente tentar procurar, sempre que está conversando com os dirigentes se reunindo, para diminuir um pouco disso. Já pensou se de repente se você faz um acordo com tal jogador e você pega na final depois o jogador que você contratou durante o campeonato, no meio do campeonato? Como é que fica o jogador, por exemplo, para jogar com um time que ele já está certo para o ano que vem, já pegou dinheiro? Sempre aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Sempre aconteceu. Só que agora, antigamente o cara ganhava 50, R$100, né? Uma ajudinha de custo, o cara vinha e tal. Hoje o cara, qualquer um aí tá ganhando aí R$400, mais a gasolina, mais não sei o quê. Qualquer um, o jogador mais ou menos médio, até para amador, tá ganhando isso. Então a culpa também não é de um dirigente, é de todo mundo. Então vocês veem o que vai acontecer, né? Porque realmente é problemático, né? Por isso que eu até comentei esses aqui, a gente tem um campeonato aqui. Como esse amador, talvez com outro nome, que isso não é amador, mas não é municipal, porque o municipal com 30 jogadores de fora não é municipal, pô. Né? Então, e depois ter um outro campeonato, né, paralelo aqui com jogadores só de Mogi Guaçu. São 2 campeonatos. Eu estou fazendo aqui dando opinião para buscar uma solução de equilíbrio para o futuro para Mogi Guaçu. Né? Porque se você parar para pensar, eu não sei até quando o Bibiano, o Guilherme vai ficar aí gastando dinheiro com o Itaqui. Chega uma hora que eu não vou jogar mais. E mais 2 ou 3, acabou o amador do Guaçu. Acabou. Aí vai ficar 2 times aí brincando com... Vamos disputar nós 2 aqui, quem é campeão, nós contra nós. Então, nessa onda toda aí, que é importante, que a liga acabou, viu? Tinha liga aqui que tinha muita grana também, não era como hoje.
O cara ganhava 100zinho e tal. É pouco para coisar, mas hoje é demais, né? O jogador hoje, merecidamente, ganha o seu dinheiro, né? Um bom dinheiro, um bom salário, mas pro futebol amador, pros dirigentes que... Agora, eu sempre comento o seguinte, né? Cada caso é um caso, não cometer loucura, né? Se um pode pagar tudo isso, você vai com o seu time, mais ou menos, não sendo rebaixado, né? Se você quer disputar a primeira divisão e tal, não tem porque você gastar também 600 mil, 300, 400 mil para um campeonato amador. Se o cara gastou 500, deixa que gaste, pô. Ganhamos de 10-0 em tal time, 15-0. Aqui, em qualquer lugar. Eu não vejo porque, mais que obrigação de ganhar, tal, de ser campeão, né? Agora, o duro se não for campeão, né? Então, aí a gente coloca também, outra coisa que eu queria também, ouvindo dos dirigentes, muita coisa, né? Chega pra gente, jogadores, dirigentes e tal, também a questão da arbitragem. Quando vai investindo muito, então muita gente acha que está disputando o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B do Brasileiro. Então começa a olhar que a arbitragem está fraca, que tal coisa está fraca, vamos buscar de fora, né? Eu quero ver até onde vai, não é bem assim. Mas aí eu estava analisando o seguinte, a arbitragem, vamos supor numa semifinal. Então a arbitragem, vamos supor que fica aqui em R$800 a taxa de arbitragem do trio, né, para o jogo. Aí tiveram uma reunião, talvez de entrar num acordo, a secretaria daria, vamos supor, R$500, um exemplo aqui. E os times pagariam mais R$200 cada um para trazer uma arbitragem de peso de fora e tal. Ô, gente, pelo amor de Deus, a Secretaria de Esporte também tem a obrigação de pagar tudo. Ou paga ou não paga. Não é verdade? Ela tem que pagar, então ela tem que... agora, ela tem que estar ciente também, né, do campeonato, que está sendo um custo muito caro aqui em Mogi Guaçu. Ela está pagando a arbitragem toda, mas a cidade está faltando remédio, está faltando isso, aquilo e tal. Agora, também não dá o direito também de os clubes pagar a arbitragem. Você entendeu? Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, se for assim, já tira tudo da Secretaria de Esporte, faz um campeonato paralelo aí, né? Disputa outro campeonato aqui, paga a arbitragem e tudo, porque eu não sei o que está acontecendo no Guaçu mais. Né? Então, o Mangueira também, por exemplo, nós estamos falando de amador, pô. Eu não estou falando né? Por exemplo, o cara contratou tal jogador. Então, a Ponte Preta contratou um jogador, o Guarani contratou um jogador. Agora, Mogi Guaçu, o Guaçu não contratava um jogador, tal. Então, o amador hoje, o cara está vindo como se fosse uma contratação, né, para a cidade, assim. Mas não é tudo, é amador, né? Estamos falando de amador. E eu vou falar para você, hein? Eu não dou 10 anos, estou dando 10 anos para a gente ver muita mudança, porque tem vários dirigentes, inclusive, que lá atrás fizeram muita coisa errada também no futebol, até que o futebol acabou aqui, ficou no campeonatinho que o Indião fazia de interbairros, que todo mundo jogava de graça, pitava de graça. Não demora 10 anos, que isso vai acontecer de novo aqui. Então, quando as pessoas acham que estão fazendo muitas vezes o bem para o futebol, eu não sei se está fazendo bem para o futebol, não. Eu acho que... não sei, não. Antigamente o cara falava assim, 3 de fora, né? Temos que rever 3 ou 5 de fora para dar... Olha, é complicado. É complicado, porque você vai lá em Itapira, não tem um jogador mais de fora. O campeonato lá é bom, vai muita gente no campo. Aí você pega outras cidades... Então, Mogi Guaçu, por exemplo, não pode se esconder também nessa situação, né? Aí eu pergunto para você, onde estão os jogadores de Mogi Guaçu? Aí o cara fala para mim, dona, é verdade, às vezes você vai numa final do Amador, jogando, conta 1, 2, 3, que vieram de fora, que ficaram aqui. Tem mais essa ainda, né? Porque o Vitor, por exemplo, jogou no Mandi, veio, casou com a filha do Mário Bombi, né? Grande Vitor, né? E outros jogadores também estão aqui, mas não são assim, né? Falando os daqui, do Amador, que era de escolinha e tal, não tem mais. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, atento, porque a gente não quer ver o fim do nosso futebol aqui, certo? Não queremos ver realmente o fim do nosso futebol aqui. Que horas são? 19
9h29. Muito obrigado, pessoal do TikTok também nos acompanhando. Gente, que calor, hein? Calor para você. Só com a Fábrica Sorvetes Falcão, hein? Sorvete gostoso, atacado e varejo. Vale com Falcão, para você revender também. 19-99253-1521. E também para a Pastelaria Estrela 2, hein? Uma delícia. Aliás, hoje, Tony Barbosa falou que vai lá comer um pastel daquele gigante, né, de carne com queijo. A dona Graça falou, não, eu quero ir lá hoje comer uma coxinha. Mas tem churrasco, tem porções. Realmente, desde 78, a número 1 da pastelaria de Mogi Guaçu. Rua Joaquim Coelho Barbosa, número 9, em Mogi Guaçu. E também aqui para a Associação dos Servidores Municipal. 3818-6451. Servidor público, precisou de dinheiro? Só ligar. 3818-6451. E também para Paraná Pisos e Acabamentos, hein? Tudo para a sua obra, verdade, hein? Amanhã com lojas abertas para você. A entrega tá bem rapidinho, hein? Você pode acessar também www.paranapisos.com.br ou vá amanhã mesmo na Avenida Suécia aqui, uma loja grande aqui, do lado da antiga Guaínco, né? Também aqui na Avenida Suécia e também aqui na Avenida Clara Lanz Bueno e também na antiga Casa 10 em Mogi Guaçu. E também tem Paraná Pisos e Acabamentos, na cidade de Aguaí. Tá legal? Olha, eu queria também dar um destaque também aqui de técnicos, rapaz. Técnicos. Poxa vida, viu? A gente começa a ver, né? Surgindo técnicos aqui e tal. Antigamente, você falava de técnicos de amador, você tinha aqui, para mim, né, os 3 melhores do amador aqui, sem dúvida nenhuma, o Léo Dini, o Luiz Carlos Zanco e também o professor Luiz Mesquita Fialho. Os 3 melhores do futebol amador de todos os tempos são esses 3. Jamais vão ter... Walter Odoni é mais base e tal, amador pelo Santa Cruz, mas não foi um grande nome assim do futebol amador. Era um gênio já, tipo Tele Santana na base, foi um gigante, né? O melhor, ele e o Indião também ali, molecada toda na mão deles também, ele estava ali, né? Então, hoje divide muito. Hoje você não pode falar tal é o Indião, tal é o Walter Odoni, ou Doni, ou Miguelito, porque tá dividido. Não tem mais. Antigamente ficava tudo, às vezes, na mão. Então, você vai jogar, o jogador sai dali e tal, era diferente. Mas na base aqui, referência é o Índio e o Walter Odoni, né? Então, naquele tempo também que o cara não pensava em ganhar dinheiro, né? Hoje mudou muito. Hoje o cara quer mais ganhar dinheiro com molecada. Enfim, mudou muito a situação. O que é uma pena também, né? Que a gente vê, mas na hora que tá no Flamengo é o garoto da base aqui do Bertioga, né? Que tá no Flamengo, sub-13, né? E por aí afora. Mas então eu estava dando uma olhada aqui, técnicos do Amador, dessas novas geração aqui, dos últimos anos e tal, né? E tirando esses 3 que eu te falei que são de todos os tempos os melhores, né? Que é o Luiz Carlos Zanco, o Luiz Fialho e também o Hélio Dini. O Hélio Dini, simplesmente Grecema, Botafogo, Greminho e por aí afora, né? Outras grandes equipes. Aí você pegava lá o Fialho, técnico muito capacitado, né? IP, Botafogo, as grandes equipes, né, de Mogi Guaçu, Fialho esteve lá, né? Além do Guaçuano, que era do profissional. E um grande comentarista, né? Trabalhou comigo. Sem dúvida nenhuma. Ele sempre falava para mim, Doni, você, cara, é o diferencial. Grande Fialho, está lá no céu, nos acompanhando. E aí, o Luiz Carlos Zanco. Champion Clube, City, Greminho, Botafogo. Além desses caras também ter passado por Desafio ao Galo, enfim, foram monstros, né? Sem dúvida nenhuma, monstros. Pessoas que chegavam, porque o técnico hoje mudou muito, porque antigamente o cara também jogava só aqui no Amador, né? Então o cara chegava aqui no vestiário pro Luiz Carlos Zanco, pro Fialho, pro Hélio Dini, ele jogava só pro Botafogo, para qualquer outro time, e depois ficava no terceiro tempo, junto com o técnico e tal. Era outro tempo. Hoje o cara vem aqui, coitado do técnico, não sabe se o cara vem ou não vem, né? O cara joga às vezes daqui, vai jogar meio tempo depois em outra cidade, ou chega de outra cidade correndo para jogar o segundo tempo aqui. É complicado os caras ser diretor hoje do Amador, cara. Então vocês são culpados também em tudo isso aqui, né? Vocês estão dando liberdade para o jogador fazer exatamente isso, o que eles querem fazer.
Eles não pensam no amor, ao time mais, comunidade, esqueça isso aí. O jogador virou mercenário. Ganhar é bom, ganhar um dinheirinho bom, é bom, ajuda, o cara merece, mas eles estão indo para um lado assim que eu tenho dó dos dirigentes. Dó. Torcedor que está ali. Só que, por enquanto, os torcedores eles não estão cobrando. Porque o cara, quando ganha muito dinheiro no amador, olha que o torcedor começar a cobrar mesmo, peraí. Título, cobrar mesmo, cobrar. Não tem diretor, presidente também, que pode segurar o torcedor, não. Porque você é culpado. Você está dando um poder, às vezes, para o jogador, como se ele fosse disputar uma Libertadores. E o coitadinho que vai lá torcer para o seu time, tal, ele tem que cobrar sim do jogador, cobrar sim do técnico. Né? Então vocês também estão entrando num mundo, né, que vocês vão ver daqui para frente o que vai acontecer. Cobrança, meu amigo. Ah, mas o meu time é diferente. Não, se a diferença é de família, então você... não sei. Já não é mais então, porque ou é amador ou não é amador. Não é ser um profissional? Então tem que ser cobrado. Robson Vitoriano, muito obrigado pelo seu carinho. Então, gente, o amador, antigamente o cara chegava, e outra coisa também, que o cara jogava por um emprego, né, na Champions, na City, na Mali. O Ayrton Souza foi um dos maiores 9 do Brasil, de Mogi Guaçu. Ele tem um carinho muito grande por mim, que ele fala assim, pô, que graças a Deus, eu joguei, eu acho que pouco amador, até MEG, que na MEG na época era uma grande coisa, né? Jogar MEG era tudo pra nós. Eu ganhei 2. Entrava com bola e tudo, ganhei 2. Amador, eu também ganhei amador também, né? No tempo dos juniores do Guaçuano, invicto. Enfim, aí depois, se eu quisesse ganhar 10 vezes 50, 40, primeiro 40 que foi artilheiro, era só preparar e fazer parte de panela que eu nunca quis, nunca gostei disso. Meu objetivo era outro, não parou no meio do caminho, não tem problema. Mas não sou contra também quem monta a panela, quer ser campeão, fala que foi o melhor. Mas não é assim. Você pega o melhor time, você vai ser campeão, pô. Aí você pega também aí jogador. Então o técnico, o jogador naquele tempo, o cara trabalhava numa empresa. O Ayrton Souza entrou e depois ajudei muitos moleques que foram pro Guaçuana, viu? Muito. Se preocupei muito. Os caras falaram, Doni, você era o cara que sempre nos ajudou, brigava pela gente, né? Queria colocar a gente no time, sempre. Nunca pensei em mim, não, viu? Nunca pensei em mim. Eu, graças a Deus, eu era bom de bola mesmo, né? Era bom de bola mesmo. Então, pra você ter uma ideia que no amador, quando jogava no Guaçuana aqui, naquele tempo, não era sub-23, não. Tinha um amador forte lá já não sei se era Aguaí, não sei na onde. E o alemão estava começando. O alemão jogou no Mandi depois, hoje manda lá em Andradas, cracaço de bola, né? Meu amigo. Eu nunca dei migué, nunca fui vagabundo, né, de fazer sacanagem com os outros. Por exemplo, o Guaçuano teve um jogo aqui, um presidente vendeu o jogo. Aí eu estava jogando, ia fazer o gol, o presidente, não pode fazer o gol. Eu fui no vestiário, arranquei a camisa e não voltei mais. Já morreu os presidentes, tá lá no céu. Gente boa, coitado, perdeu tanta coisa com o Guaçuano, já morreu. E aí, também, ajudei muito jogador também, né, do Guaçuano, molecada pra jogar e tal. Porque eu sempre preocupei com os outros, cara, não é agora, sempre. E hoje em dia, por exemplo, o jogador amador chega aqui no vestiário, né, um coitado técnico também, não é fácil. Não é fácil, o técnico às vezes também... não dá tempo nem depois do jogo conversar com o jogador, que o cara termina correndo, já vai para outra cidade. Tudo isso dificulta pro cara. Então, quando o cara é campeão amador aqui, você tem que tirar o chapéu pro cara. Tirar o chapéu. Mas hoje, vamos falar aqui do futebol amador. Então, os técnicos hoje aqui do amador aqui, o Cris evoluiu muito. Hoje é um técnico de ponta. É aquilo que eu disse também aqui. Ele foi campeão no Comercial e depois ele foi pro Ipiranga. Baita de um técnico, né? Um cara tá ali, cobra, líder, né? Mas eu acho que ele fez o certo, que ele depois foi campeão no time do Ipiranga e tá lá até hoje. Talvez, não sei se fica o ano que vem ou não, mas o grande erro dele para qualquer outro time foi ele ter saído do Comercial. Entendeu? Porque ali ele poderia fazer uma história como agora o pessoal do Brás está fazendo. Tri, penta, enfim.
Aí ele foi, brigou, ficou, depois ganhou o título com o Ipiranga, tá lá, um baita de um técnico. Acho que a pessoa tem que fazer um pouco mais de história, fica mais. Então, parabéns ao Cris, que permaneceu no time do Ipiranga. Mas hoje você vê o técnico tá num time, daqui a pouco tá no outro time. Então, se você for analisar hoje os técnicos, hoje, por exemplo, um time que foi bicampeão amador de Mogi Guaçu, que é o Brás. Ele poderia hoje se dar o luxo de pegar um técnico Campinas, qualquer cidade da região, trazer. Mas ele pensou o seguinte: eu vou trazer o Falcão. Falcão é um cara que, se você for olhar o currículo do Falcão, a pessoa dele, o que ele agrega no grupo, o quanto os jogadores gostam dele, que não tem rejeição. Falcão, ele vai para tal time, ele leva 5, 6. Ele vai para outro time, ele leva. Aí o Falcão trabalhou no Itaqui, evoluiu bastante também, teve oportunidade, né? Trabalhou um time grande. Só não veio o título, mas trabalhou, um cara grande ali, tá ali, juntamente com o Bombarda, com o Bibiano, com o Guilherme. Depois o Falcão foi pro time do La 12. Outro time maço também, estrutura gigantesca, campeão da segunda divisão, chegando na primeira divisão. Aí, uma conversa tal, não deu certo, não caminhou mais, mas é um cara que saiu pela porta da frente, como também a diretoria também entende do mesmo jeito, e foi buscar agora também para trabalhar no time do Brás. Time grande, pô. Time gigante, que é o time do Brás, né? Então, pro cara chegar ali, porque o cara é bom. O cara não ia chegar num time que é bicampeão se fosse um cara qualquer. Então, o Falcão realmente é merecedor, cara que trabalha, tem a responsabilidade do tri. Porque às vezes quando o time ganha 2 vezes, o cara chega, vai depender também dos dirigentes, porque você manter o time, estrutura do time, ser campeão, às vezes é fácil. Ser bi é difícil. Você imagina ser tri. Vai aumentar mais a responsabilidade, porque todo mundo que vai querer ganhar do bicampeão. Né, da maior torcida hoje do futebol amador de Mogi Guaçu e também da região, que é a torcida do Brás. Não tem como. Nós temos aqui a torcida gigantesca da Galocura, nós temos a torcida gigantesca do Ipiranga, que começou com tudo isso. Temos também aqui a da La 12, da Barra Braba, mas a torcida maior hoje aqui do Amador, do Povão, é a torcida do Brás, sem dúvida nenhuma. É como se fosse a carreta do time do Tucura. Chegando, né? Então é impressionante. Então o Falcão, ele está chegando, ele sabe muito bem que a responsabilidade é grande, mas ali divide também em todos. E se não der também para ele mais umas 7 peças que possam chegar, não para resolver, mas para manter ali, né? E quando precisar no banco olhar, tem qualquer posição, jogadores que jogam em 2, 3 posições, o Falcão tem tudo também para brigar pelo tricampeonato, né? Enfim, é um time grande, então o Falcão está entre esses grandes técnicos também, mesmo sem título. Mas tá ali dentro. Primeira prateleira. Tá ele, tá o Cris. Tem. Hoje assim. Aí você pega também o Anderson, que é um cara que eu gosto muito. O Anderson também, muito do time do Anhumas. Eu acho que um senhor de um técnico. E temos outros. Mas hoje, falando mais desses 3 aqui, né? Pra gente valorizar, inclusive, o que nós temos de bom, que são nossos, né? Grande Amarildo Constantino, hein? Dos grandes dirigentes do futebol profissional de Mogi Guaçu, hein? Segundo o Indião, também você foi um grande lateral esquerdo, só perdeu pro Guilherme da Farmácia, hein? Você foi um extraordinário jogador, hein? Como dirigente também, quase que chegou com a série A3 com o Mandi. Parabéns aí, hein? Muito obrigado, tamo junto, meu querido. Você sabe disso, quanto que eu estimo você, né? E valorizo também por tudo que você fez aqui no Mandi com personalidade, né? Diretor de verdade, tá certo? Diretor tem que ser diretor, pô. De verdade, não é baixar a cabeça, não. Por exemplo, o Amarildo. Se ele fosse hoje diretor do Guaçuano, por exemplo, na época, primeiro que já não ia existir parceria do jeito que temos aqui com o Guaçuano hoje, né, gente? Vamos falar a verdade. A parceria aqui, não tenho nada contra, tem cobrado do Guaçuano e tal. É uma parceria. Ah, mas eles dão 10 mil. Cara, o Guaçuano está perdendo com isso. São 5 anos jogado fora, que não ganhou nada até agora. Tem outros meios para se viver, para se pagar a dívida, né? Tem outros meios.
E como dizia um dia um amigo meu, o Ivo Sec, trabalhou inclusive no 15 de Piracicaba, no São Paulo, inclusive, que com o Kaká, quando estava começando no São Paulo, e o Vadão era o técnico, e você que um dia eu conversando com ele, lá no bairro do Careca, no Jimirim, falou o seguinte para mim. Estava sentado numa mesa lá, puxamos uma conversa de futebol, nem sabia quem era você, ele também nem sabia quem era eu e tal. Aí sentou e falou, senta aqui. Aí começamos a conversar, ele falando da história dele, papapá. Aí eu conheço tal pessoa, joguei, pai, ele foi falando. Cara, somos amigos hoje aqui. E uma coisa ele falou comigo ao vivo um dia aqui no Bate-Bola, já faz uns 4 anos. Falou, Doni, o cara tem experiência, hein? Primavera que começou tudo hoje, começou com ele também. Rapaz, o cara não tem pra ninguém, não. Falou o seguinte, Mogi Guaçu tá na contramão. Ele falando aqui, por quê? Ele falou, porque não se faz o futebol profissional numa cidade começando pela base. Ainda mais a base do jeito que tá aqui no Guaçuano. Isso não é base, pô. Isso não é base, com todo respeito, isso não é base. Usar a marca da camisa, valoriza eles que tem empresa, né, privada, que vai lá, alojamento, e é um direito deles, é uma empresa particular, mas com a camisa aqui, com a prefeitura por detrás, é lógico que o cara vai ter mais jogador que vai vir de fora, né, tá com uma camisa também que, até vi um dia aí, acho que foi o Hernandes que falou, não é eu que estou falando, ele falou, eu tenho até um áudio inclusive aqui comigo aqui, viu? Tem um áudio aqui comigo, que mandaram, eu fico quieto. O Guaçuano é um time que não tem camisa. Então pega a parceria, vai ser base do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, São João da Boa Vista. É que a diretoria também dá muita moleza. Aí a molecada paga pra jogar, outro diretor, e não sei o quê. Mas eu falo a verdade, cara. Esses caras entraram aqui e duro que saíram, foram pra outra cidade, não deu certo e voltaram de novo. Isso foi falta de secretário de esportes, que abriu as pernas pra eles. E tá aí, prejuízo para nós aqui. E aí eu digo para você o seguinte, mas a culpa é da diretoria do Guaçuano. Aí eu tenho que cobrar deles. Então o Amarildo, realmente, naquele tempo não dava essa oportunidade. Então o Will falou a verdade. Você tem que ter o profissional jogando como referência para os jovens. Se não tiver, esquece. Mas tem algumas equipes que são de empresários. Aí é outro departamento. É aquilo que eu digo. Esses dias jogou um garoto da base do Esfera, né? Que é o time de empresários, foi vendido pelo time do Cruzeiro, o Bahia, acho que 5 milhões de reais, coisa assim, um pouco mais. 5 milhões, 13 anos. Mas, gente, é empresa de futebol, que era para ser a parceria do Guaçuano, ela bancar tudo. É empresa, gente. O time de Cosmópolis, lá que vai ter Copa São Paulo lá agora, né? Os caras têm estrutura, tiveram aqui no Guaçuano, vinha com o ônibus fretado, levava de volta, achavam um absurdo, mas eles bancavam tudo, assim. Não tinha nada de prefeitura, da transporte, da nada. Então é diferente. Então quando, por exemplo, como o Ivo Sec comentou, ele tem toda a razão. Por isso está até hoje desse jeito aqui. Aí a parceria vem, faz parceria, disputa lá com a Secretaria de Esporte, faz não sei o quê, vai fazer ação com a PAI. Quem faz ação é o Departamento de Esporte, a Prefeitura. Os caras estão cruzando caminhos para se aparecer, para poder ganhar engajamento e usando o clube. Não pode, gente. São meus amigos, mas não adianta ficar bravo comigo. Tira o clube, tira tudo. Tira tudo. Vai ser o quê? Gente, pelo amor de Deus. Antes de estar todo mundo no Guaçuano assim, quem que amava o Guaçuano aí? Ninguém, cara. Então o Guaçuano tem que tomar cuidado. Acho que o Ivo Sec tinha razão lá atrás. Eu sempre digo o seguinte, o Guaçuano deveria, já que tem patrocinadores, né, que tem outros meios para poder, pega uma comissão técnica, traz o João Batista, por exemplo, aqui, para treinar aqui do 15 a 20 anos. João Batista vai ganhar aqui 6 mil reais. Pega o Luiz Carlos Martins, um exemplo assim. Futebol se faz assim, cara. Pra que parceria? Pra que parceria, rapaz? Traz o João Batista, pega o preparador físico do Guaçu, tá vendo? Não tem problema nenhum. Pega o Xangô, pega o Marcelinho, pega quem for, mas paga. É o clube que tá pagando. Assume. É funcionário do clube.
Porque se tacar no pau, pelo menos é do clube. O duro é gente que taca no pau depois, que não é do clube, e o clube vai ter que pagar. E a gente sabe, eu estou esperando aqui, é certeza absoluta. Então a gente tem que pensar o seguinte, o Guaçu precisa de um diretor assim, como o marido foi. Ah, mas o doutor Paulinho era bom, que tinha dinheiro, tinha... O prefeito, quando ele gosta, quando ele quer, né, como o doutor Paulinho era apaixonado e gostava, fez tudo pelo clube, tudo. Chegou e mudou tudo também. Diretoria, arrancou todo mundo, não foi verdade? Aliás, ele depois, num almoço lá no Jangada, estava eu lá com o pessoal trabalhando na Nova Onda, né? Estava o Alexandre Bueno, modesta parte, todo mundo, né? Então aí, o doutor Paulinho falou para mim o seguinte, perto do Alexandre e outras pessoas, ó, eu não vou ganhar, mas se eu ganhar e se um dia eu voltar aqui, você vai ter um cargo grande comigo no futebol aqui em Mogi Guaçu. Talvez eu morra, não vou ver, não vou ter, não tem problema nenhum. Mas eu também sou contra gentinha que está usando, gente que estão usando o clube, usa o esporte, na secretaria, em qualquer lugar. Se tiver certo, eu bato palma. Mas se não tiver certo, eu cobro mesmo. Né? Então essa que é a verdade. Então o marido era um cara que, já naquele tempo, como disse o Ivo Sec, o Guaçuano estava na contramão. E continua na contramão. A diretoria tem trabalhado aí para pagar a dívida, tudo bem, mas tem que mostrar mais, falar mais, né? Eu vejo aí dirigente que está tacando no pau, 300 mil o clube. Se um dirigente lá colocou, qualquer dirigente vai colocar o clube no pau e vai ganhar também. Aí o diretor falou para mim assim, hoje, conversando com outros, né? Mas com todo mundo. É um risco que a gente corre. Ah, mas nós temos documentado, mas mesmo assim, quem que não sabe disso? Reginaldo de Oliveira Campos, fique contente hoje que você está contratando jogadores aí do Santa Cruz. Hein? Parabéns, hein? Belas contratações. Eu fico analisando também, Reginaldo, nas posições, né? Jogadores que você coloca, por exemplo, contratei um jogador lateral, um ala. Contratei um jogador volante. Então, um time começa, né, com um goleiro, com um zagueiro ou dois zagueiros, um volante, um lateral, um meia e um atacante bom. São o quê? 5, 6 jogadores. Começou bem, termina bem. Tem uma vida longa na competição. Você é inteligente, você entendeu o que eu quis dizer para você. Grande Reginaldo do Santa Cruz, hein? Mandar um abraço também ao Fábio Guardinari também, esse cara que é maravilhoso. E também aqui é o meu querido Adriano Liparini Tozzi. Tem ganho tudo também ultimamente, hein? Ganhado tudo, que bacana, hein? Merecido, né? Joga muita bola, viu? Tamo junto, meu fera. Craque, você também. Tá legal? Sexta-feira estaremos juntos lá no Beira Rio, hein? Tá legal? Deixa eu ver também outras coisas aqui. Então é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês também. Dizer que a nossa cidade está muito bonita, né? Para o jovem, para o senhor, para a senhora, dar uma volta na cidade, né? A praça está muito bonita, clima já de Natal, de presente, comemorações. Como é que chama aquela amigo secreto, né? É verdade. A gente fica... Às vezes a gente hoje não está empregado, a gente fica contente de ver as pessoas também trabalhando, comemorando, né, o dia, abrindo ali o amigo secreto e tal. Se bem que em alguns empregos você não tem nenhum amigo que você pensava que você tinha, né? Esse que é duro, né? Quanto mais o grandão. Gente, fico por aqui. Grande abraço, muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Vai Corinthians e a gente volta amanhã ao vivo, 18h30. Tchau, pessoal.